que você faria se você perdesse seu emprego no qual você está lá há 20 anos? Pois é, galera, nessa história que eu quero contar para vocês agora, neste dia 15 de maio de 2016, estava eu indo ao supermercado comprar aquele franguinho para o almoço de domingo, né? Aquele almoço especial junto com a família. E próximo ao mercado tinha um carro capotado, né? E já tinha ali toda uma situação policial, toda a área já estava cercada, o carro estava vazando gasolina. E eu fiquei tentando imaginar o que poderia ter acontecido ali. Então eu cheguei aos policiais e fui conversar com ele o que havia acontecido, que hora que tinha acontecido, se tinha acabado de acontecer. E para minha surpresa, o policial já estava relatando que o dono, o condutor daquele veículo capotado, ele havia perdido o seu emprego havia poucos dias. Então ele, numa situação de desespero, numa situação de depressão, foi essa a expressão que o policial relatou, e que o próprio condutor do veículo explicou para o policial, e que ele estava em depressão. Por que ele estava em depressão? Porque ele trabalhou 20 anos, né, esse sujeito que capotou o veículo, ele trabalhou 20 anos em uma emissora, essa emissora é a Rede Record, e ele perdeu o seu emprego. Então ele entrou em depressão. Só que eu não havia percebido de que mais para frente havia um outro veículo cujo esse mesmo motorista tentou acabar não só com a vida dele, mas tentou acabar também com a vida de outras pessoas. Então esse sujeito que estava lá há 20 anos na Rede Record, trabalhando na Rede Record, foi demitido, entrou em depressão, é pai de família, esposa, tem filhos, entrou em depressão e tentou se matar, tentando matar outra família também, certo? Olha só o perigo que é a perca de um emprego, quando a pessoa não tem estabilidade emocional, quando a pessoa coloca o dinheiro, o trabalho acima de tudo e não consegue perceber de que existe algo maior que está ali do lado dele, a pessoa simplesmente acha que tudo foi por água abaixo. Galera, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu já tentei me matar. E eu não vou aqui contar o que aconteceu comigo neste vídeo, mas no próximo vídeo eu vou explicar o motivo pelo qual eu tentei me suicidar. Se você perdeu um emprego, eu já perdi emprego várias vezes, e quando a gente perde emprego, é claro que a gente fica sem chão. Ainda mais um emprego que a gente gosta, e ainda mais nessa crise, quando a pessoa tenta o suicídio, é porque ela não tem mais esperança de nada. Ela não consegue enxergar além do que ela fazia, você entendeu? Até mesmo porque a maioria das pessoas que estão no seu emprego, elas estão ali empregadas, mas elas estão camuflando, elas estão protelando o que elas não conseguem fazer, o que é melhorar a sua condição de trabalho. Talvez que elas estudassem mais, talvez que elas investissem em um curso, em uma faculdade, em alguma coisa que pudesse galgar profissionalmente um degrau a mais, né? E com o tempo a pessoa vai galgando esses degraus a mais, porque a gente tem que almejar, nós temos que almejar, é claro que na medida do possível, não como uma coisa principal da vida, certo? Mas para que você tenha uma qualidade melhor de vida. Mas infelizmente as pessoas se colocam numa condição de que elas só tem que ficar ali, tá bom. Bom, eu parei aqui, me estabilizei nesse ramo profissional, o que eu ganho, o que eu estou ganhando tá bom, e eu não quero mais nada da vida. Mas aí passa-se 20, 30 anos, esse comodismo vai te prejudicar. Daqui 20, 15, 30 anos, isso pode sim te prejudicar. Porque quando acontece uma dessas, você é pego de surpresa, você é demitido de surpresa, você não tem o que fazer. Você não tem capacidade e reconhecimento profissional, você não tem um currículo profissional para apresentar numa outra empresa. E a outra empresa ela não vai te contratar porque você não fez especializações, você não se especializou em nada.
Mesmo que você, porque assim, ó, o Brasil, os gerentes, os grandes empresários, a maioria das empresas são preconceituosas. Aqui no Brasil, os caras são preconceituosos com pessoas que têm mais de 30 anos. E tem empresas que ainda vão mais abaixo disso. Tem empresas que não contratam pessoas depois dos 25 anos de idade. Quer dizer, você está com 25 anos de idade e você não consegue mais emprego, dependendo da empresa que você vai. Isso é um absurdo, meu. Então, o recado que eu quero passar para você que se encontra nessa situação, se você está pensando em atentar contra a sua própria vida, olhe ao seu redor. Olha a sua família, olha para o seu filho, olha para a sua esposa, olha para o que você conquistou. Porque se você tentar algo contra a tua própria vida, você não tem só o corpo, né? A sua vida não é só o corpo. Interiormente, nós temos um espírito, nós temos uma alma. E que nós não sabemos o que acontece com o nosso espírito, nós não sabemos o que acontece do outro lado, quando nós cometemos um ato de suicídio. Você perdeu o emprego, está com depressão, você tem que pensar que você vai dar a volta por cima. Você tem que ter fé que você vai dar a volta por cima. Mesmo que você tenha a colocação inferior ao que você estava. Certamente, até mesmo porque você, com o longo dos anos, você permitiu que isso acontecesse com você. Então o único culpado foi você mesmo, não é a empresa, porque você não se especializou. Então, antes de você atentar algo contra a sua própria vida, pense principalmente no seu lado espiritual. O seu lado espiritual é o mais importante no momento que você pensa em fazer alguma coisa contra a sua própria vida. Além de que, se você cometer um ato suicida, você vai prejudicar diretamente as pessoas que estão ao seu redor. Você vai prejudicar os seus filhos, você vai prejudicar a sua esposa, porque a sua família, quando te perder, não vai ter mais aquela esperança daquele cara que é visto por eles como o grande cara que traz as coisas para dentro de casa, como o pai de família, o pai que educa, o pai que ensina, o pai que dá bronca, o pai que está ali para ajudar em tudo. Aí corre-se um grande risco de que as pessoas que estão ao seu redor também começarem a pensar em se suicidar-se. Você entendeu? Então começa-se a gerar um efeito dominó e você é a pecinha principal. Se você cair, todas as demais peças correm risco de começar a cair. Então você não pode deixar essa peça cair, você tem que manter ela firme, mesmo que a cor dessa peça comece a desbotar. Mesmo que o chão comece a tremer e a peça comece a balançar, você tem que se manter firme em tudo, você entendeu? Independente da sua condição financeira, porque nós estamos aqui neste mundo, nós não estamos principalmente para ganhar dinheiro. Nós estamos aqui para cumprir a sua missão. Nós temos que achar a nossa missão. Qual que é a nossa missão? Amar ao próximo. Nós temos que servir ao próximo, né? Os evangélicos aí, os católicos, tanto falam em Deus, vão nos templos religiosos, mas o que menos se ensina dentro das igrejas é esses dois mandamentos. Hoje se vai nas igrejas para pregar a prosperidade, ou seja, para você ganhar dinheiro, né? Então você está ali, perdeu o emprego, vamos supor que você é da igreja, e a igreja não te auxilia espiritualmente a manter a sua fé, porque ela te auxilia materialmente que você tem que prosperar, que você tem que ganhar dinheiro, que você tem que ficar rico, que você tem que ter carro, que você tem que ter casa, que você tem que ter um status. Só aí Deus está com você. Jesus era rico, Jesus tinha dinheiro, Jesus tinha carro, Jesus tinha mansão, Jesus era pobre. Porém, é um ser com alto grau de conhecimento, porque sabia que este mundo é para ser vencido. Você veio a este mundo para cumprir uma missão. Você tem que descobrir qual que é essa missão. E a sua missão não é ganhar dinheiro.
O dinheiro é consequência natural daquilo que você faz com amor. E tudo que você faz com amor vem naturalmente. Então, meu amigo, minha amiga, se você se encontra nessa situação por conta dessa crise, você perdeu o seu emprego, você perdeu o seu comércio, você não está faturando mais como você estava faturando, em primeiro lugar você tem que colocar a cabeça no lugar, você tem que colocar os seus pensamentos no lugar e pensar que você vai reconquistar tudo o que você tinha de forma natural, procurar o que você faz com amor, que você queira fazer com amor, com honestidade, com satisfação e principalmente servir o próximo com amor, carinho e dedicação. Ninguém chega a Deus se não cumprir o segundo mandamento. Qual que é o segundo mandamento? Amar o próximo. As pessoas esqueceram de amar o próximo. Ama o próximo da boca para fora. As pessoas acham que dizer um bom dia, um boa tarde, um tchau, até amanhã, isso é amar o próximo. Não, isso é uma obrigação de respeito que todos nós temos que ter, certo? Então pense primeiro no teu espírito, porque se você cometer algo com o teu corpo, né, com a tua vida, o primeiro a ser punido vai ser o seu espírito. E o seu espírito, ele é eterno, certo? Em segundo lugar vem a sua família, vem a sua esposa, os seus filhos, são as pessoas que estão ligadas diretamente a você e que veem em você um ícone de exemplo. Nós somos exemplos para os mais novos, até para os mais velhos também nós servimos como exemplos. Seja ele bom, seja ele ruim, mas você tem que ser um exemplo bom. Beleza, pessoal? Então, vocês repararam que uma situação, né? Você passa num lugar, vê um carro capotado ali, vê um carro batido, nossa, meu, que cara louco! E você não consegue dimensionar o que realmente aconteceu. As pessoas passam ali, dão as suas opiniões, as diversas opiniões, mas a gente jamais vai pensar que aquela batida, que aquela situação de um carro capotado pode ter sido causada por um ato de desemprego. E infelizmente, galera, isso é o que mais está acontecendo no momento. Beleza? Então, cabeça firme, fé, perseverança. Não desista de encontrar a sua missão. Você vai encontrar a sua missão, seja hoje, seja amanhã, seja em qualquer dia, mas você não desista. Não desanime, porque nós somos capazes de resolver os nossos problemas. Beleza? E dinheiro, como eu disse, não é o fundamental na vida. É sim necessário para a gente sobreviver, sim, mas não deve ser a cabeça das coisas que nós mais devemos correr atrás. E sim, nós devemos correr atrás do que nós realmente gostamos de executar e de fazer no dia a dia. Beleza? Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.